Olá, torcedor Alviverde, seja bem-vindo ao canal Porco Verde. Você que já está aqui inscrito no nosso canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não está inscrito ainda, faça a sua inscrição para não perder nada aqui sobre o Palmeiras. Estamos voltando aí à normalidade, porque no meio de semana o Palmeiras já volta em campo, só que com um desfalque. O Piquerez está totalmente fora de jogo, vai estar fora da Copa. O Palmeiras resolveu fazer cirurgia. Essa informação é aqui da Isa, eu já trouxe um vídeo de ontem à noite, da madrugada, que era provável que fosse resolvido sem cirurgia. Só que agora já está vindo a correção e o Palmeiras parece que decidiu aí fazer cirurgia. Então, nesse caso, fazendo cirurgia, o Piquerez estará fora da Copa e o salário dele será pago pela FIFA. Então o Palmeiras vai ficar no prejuízo apenas da falta do jogador em campo e o salário será pago, claro, pela FIFA, porque o jogador estava a trabalho da seleção uruguaia. Tem também fala estamos trazendo aqui também fala do Anderson Barros em relação ao Paulinho e também há uma breve entrevista aí do Gabriel Jesus. Você vai ficar sabendo o que o Gabriel Jesus, cria da base Alviverde, falou sobre o Verdão e retorno ao Brasil. Os créditos do vídeo vai para o canal Placar TV, o link do canal está na descrição. Então, já aproveite, vamos ver aqui o que a Isa Labato está trazendo juntamente com a rapaziada sobre as novidades do Palmeiras, com a entrevista aí já do Anderson Barros replicada. Eu estou triplicando aqui para vocês em relação ao Paulinho e a fala do Gabriel Jesus sobre Palmeiras. O que você acha? O que ele falou do Palmeiras? Ele vem ou não vem? Vamos ouvir aí, claro, da boca do Gabriel Jesus. Isso está aqui no vídeo e você não pode perder. Vamos aqui ao corte, vamos trazer as informações, passando para frente aí para você. Ô Isa, você quer começar falando do Piquerez, depois eu vou com o resto aqui? Pode ser, vamos Então lá, vai lá que que a eu quero. notícia é Piquerez quente, é grave, né? hein? Bom, o Palmeiras fez exames, né, no Piquerez, porque ele já retornou, obviamente, e foi constatada uma lesão de ligamento. E aí o tratamento escolhido foi cirúrgico, né? Não foi um tratamento Conservador. exatamente. Por quê? Aí o que se entende disso, né? É claro que é uma lesão séria. O Palmeiras não divulga tempo de recuperação, mas normalmente uma lesão de ligamento aí no tornozelo vai de 4 a 6 meses de Eu recuperação. acho que ninguém coloca o tempo, porque pode não... Antes era normal sempre tudo tinha uma divulgar. previsãozinha. Uma previsão, né? No Eles caso era uma colocavam previsão. previsão e hoje não tem mais. Mas aí a gente, obviamente, deduz porque tem histórico de lesão, então mais ou menos aí 4 a 6 meses. E aí, como ele vai passar por essa cirurgia, então pode ser que a ruptura não tenha sido total, tenha sido parcial. E aí, provavelmente, a opção pela cirurgia foi para tentar acelerar o processo de recuperação do Piquerez e tentar deixá-lo apto para jogar a Copa do Mundo. É difícil, mas há uma possibilidade. Hoje a gente trabalha com um cenário de que é difícil ele ir para a Copa do Mundo. Mas por isso o Palmeiras optou pela cirurgia. O que o Palmeiras vai fazer? O quê? Lateral esquerdo. Ô, senhor Mani, O Arthur, né? você lembra que O o... menino da base, que é um menino que tem entrado bem. O Jefté. Aliás, agora eu acho que vai ficar bem escancarado quem é o segundo lateral ali do Palmeiras, né? Porque o Jefté, desde que chegou, não conseguiu se firmar. O Arthur entrou nos últimos jogos e entrou bem. Então, eu imagino que ele vai ganhar essa posição aí, enquanto o Piquerez não tá à disposição, que é um menino da base que sempre jogou super bem na base. Arthur, Você exatamente. lembra que o Juninho Paulista sofreu essa contusão antes da Copa, né? Ficou fora. Esquece. É muito difícil. É muito isso. difícil. Tudo bem, a medicina evoluiu tudo mais, né? Mas é muito o difícil, você histórico- tem recuperação, O histórico... transição. o histórico... É difícil. O histórico, mas boa sorte pro Piquerez, Bom, tomara que ele Bom, o consiga... Palmeiras tem a disputar janela o no meio do Mundial. ano agora pra contratar, certo? Não, mas pra depois da Copa, ele pro Palmeiras, ele volta. Ele vai voltar. Não, né? se por um acaso a recuperação demorar 6 meses, Sim, entendeu? sim. O Palmeiras vai ter que jogar a primeira fase da Libertadores aí com quem tem. Mas contra quem vai jogar também, pode entrar com 10 que ganha. Mas, Ou não? assim, uma coisa que é interessante... Tacuipense, a gente- o que mais?
Sport Cristal. Com essa tabela não precisa de Piquerez. Deportivo Pulga. Não precisa pôr ninguém no lugar do Piquerez. Não precisa. É importante a gente esclarecer, né? Eu até fiz um vídeo, e tá lá no meu Instagram com o Instagram da Placar, em Collab, porque o torcedor, né, fica se perguntando, poxa, e aí? Agora ele vai lá para um amistoso, data FIFA, se machuca e quem se ferra é o clube. Agora não, a FIFA que se vira aí com a seleção, né, com a seleção uruguaia, porque existe um seguro aí para pagar lesão, salário de jogadores machucados, né, que se lesionam a trabalho da seleção, né, em defesa do país. Sim, esportivamente, quem se ferra Mas é o não clube. mas é com todo mundo é isso. Não, sim, Não, mas esse porque o é um torcedor problema se que tem que ser pergunta, Claro que é um né? problema, claro. É um que problema e tem que ser resolvido. E não é de hoje, né? Mas vale esclarecer aqui, né, a título de curiosidade mesmo, e até de informação, que a FIFA ela tem um programa de proteção aos clubes. E aí, nesse programa de proteção aos clubes, tem uma apólice de seguro que garante uma indenização aos clubes caso o atleta se lesione, né, o atleta de alta performance se lesione servindo a sua seleção. Mas aí, o que acontece? Esse atleta precisa ficar fora pelo menos 28 dias. Essa indenização só é paga a partir do 29º dia. Então, esses 28 dias... E vai ser paga, porque isso aí... Vai ser pago. O que é injusto, né? Porque mesmo que fosse uma coisa leve que ele voltasse nesse tempo, o Palmeiras estaria em prejuízo, porque nesse meio termo o Palmeiras teria jogo e não poderia contar com esse jogador porque ele teria se machucado em defesa da seleção. Mas são regras que a gente não... A gente questiona, reclama, fala que não vai resolver nada, mas o que seria justo era a FIFA, né, no caso, pagar em relação a todos esses dias que ele estaria fora de campo pelo clube, né, qualquer jogador que fosse, e claro, voltando à responsabilidade do clube apenas quando ele já estivesse pronto, voltando a jogar e defender a sua camisa. O Barcelona vai receber pelo Rafinha. A indenização é do salário do atleta. Então, a FIFA arca com o salário do atleta e só, tá? Nenhum bônus, nada previsto em contrato. Ali, às vezes, tem bônus por, bônus por título, bônus por performance. Claro, né? O cara não tá jogando, mas é porque tudo isso que tá previsto em contrato não é pago. Então, é só o salário do jogador. Tem um teto para isso. Então, aí, o teto diário é mais ou menos 20 mil euros e o teto anual é cerca de 7,5 milhões de euros. Se passar disso, a FIFA não paga a mais. E vale lembrar também que a FIFA não arca com nenhum custo de uma possível contratação por conta da ausência do jogador. Então, só para explicar... Não, os clubes precisavam se unir e falar para participar. Dona FIFA, até 15 dias tudo bem. A partir do 16º dia, a senhora tem que pagar. E não importa, não vai estabelecer teto. Porque aí acabar com essa putaria de um monte de amistoso sem sentido nenhum. Porque aí você começa a desfocar o caixa da FIFA. Entendeu? Aí você começa a desfocar, porque eles ganham, não gastam com nada, uma entidade parasita, que nem a CBF, enfim, as federações, confederações, e os clubes se ferram. O Palmeiras pode ficar sem o Piquerez, vai jogar quem? Meu, de repente você pode perder um campeonato por causa disso. Cara. Você pode perder um campeonato. Claro, quem contratou o GFT tem que ser cobrado. Porque era o cara para chegar nessa hora, joga o cara e o Arthur você vai ser o reserva. Tem que ser cobrado. Mas você vai achar um cara igual o Piquerez? É difícil, meu. Ele é titular hoje da seleção uruguaia. Titular da seleção do Uruguai, titularíssimo do Palmeiras, está entre os melhores laterais da América do Sul. E aí, como é que faz? E o Sormano aproveita para descascar o abacaxi, já que ele é contra essas datas FIFA, né? Essas paradas de data FIFA. Muita gente é contra, mas é uma opção que se foi encontrada para que as suas seleções fizessem entrosamento dos seus jogadores, já que não existe uma outra data, um outro período em que os jogadores que fazem parte da seleção, que são convocados, que tenham entrosamento, né? Tenham treinos e entrosamento. Então, essas datas FIFA servem justamente para isso, né? Para entrosar
os jogadores que fazem parte da seleção de seus países. Tudo por conta de um amistoso. De um amistoso. E até pro jogador, né? Muito tudo triste, bem, mas cara. eu sei que é entendo. do futebol, isso acontece. Mas até deve A ser faca muito de dois triste pro gumes. atleta, né? Tá à beira da Copa do Mundo com a Não, mas- certeza da sua convocação. Isso E acontece aí se machucar num sempre. amistoso. Isso aconteceu com Sempre. Toda hora acontece O isso. Rodrigo, por exemplo, se lesionou, mas foi num jogo oficial lá do Campeonato Espanhol. Tudo bem. Puta, agora o cara se machucar num amistoso, data FIFA, que não existia. Ah, tenha santa paciência, gente. Isso eu não gosto disso. Não gosto Foi aos 15 minutos, né, do primeiro tempo. Foi Não, bem no entrada começo dura, do jogo, né? é. Assim, um negócio... Eu Na não vi a lateral, entrada, eu tudo. só vi a... Na lateral, é. Você viu a entrada? Sim, sim. Bom, mas quem tá machucado aí faz um século é o Paulinho aí. Vamos ver o Anderson Barros falando dele, que se alguém tivesse que pagar seguro, já tinha ido pra falência já. Olha lá, o amigo do Sormani lá, ó, vizinho do Sormani. Ele era meu vizinho, sim. Som. Mesmo com todo o ano que a gente percebeu, Ontem, né, Sim. por tudo aquilo que passou com o Paulinho na temporada, ele foi contratado em dezembro, né, a gente sabia que havia algum tipo de risco, né, em relação à cirurgia que ele havia, porque ele havia passado. Nós fizemos todos os exames. Essa responsabilidade ela passa a ser exclusivamente nossa, do Palmeiras. Então o Palmeiras sabia dos riscos, né, até não esperava que acontecesse dessa forma, que haveria uma consolidação, mas quando nós começamos a perceber, né, em fevereiro, março, né, daquela temporada, que haveria uma dificuldade, aí o Palmeiras fez um planejamento, ele apostou no Mundial, né, e acho que o Palmeiras estava certo, porque ele acaba por dar uma resposta num jogo extremamente importante, e definimos já nesse período que a cirurgia de correção aconteceria logo após. Antes dele jogar. Já estava definido? A gente já definiu, se eu não me engano, em fevereiro ou março, que a necessidade de uma intervenção E esticar até o Mundial e depois esticar ele até o Mundial, e depois do Mundial a gente faria essa correção, como foi feita. E dizendo, o Paulinho foi uma operação que o Atlético Mineiro, na época, também esperava um volume maior, né? Eram 20 e poucos milhões de reais, 23, 24 milhões. O Palmeiras paga uma determinada quantia, né, assumindo, e troca em 2 atletas que foram incluídos nessa operação, que foi o Gabriel Menino Patrick. e o Patrick, né? Mas é uma responsabilidade 100% nossa, e a gente tem consciência também do que ele vai nos entregar em um espaço bem curto. Você segue com plena confiança de que Total ele confiança. vá responder? É aquilo que a gente fala, né? A gente acompanha o dia a dia do atleta, né? A gente percebe tudo aquilo que ele tem feito, né? A entrega dele nos treinamentos, a exigência dele e a vontade dele, né? Então você não acha que houve um equívoco nem na avaliação e nem no processo a partir do momento que ele passou a jogar? Ou você acha que houve talvez algum equívoco em uma dessas 2 etapas? Ou na avaliação inicial ou no processo depois? Não, eu acho que o Palmeiras sabia dos riscos e o Palmeiras só consegue fazer essa operação porque ele tinha consciência dos riscos e que o Atlético também tinha consciência dos seus riscos, né? É um conjunto. Tem horas que você não você tem que entender o momento que você pode fazer uma operação. Eu acredito muito, né? Primeiro que acredito que esse ano que ele ficou vai ser compensado. 2, que o Paulinho vai entregar ao Palmeiras, né, aquilo que a gente sabe que ele pode fazer. Não tenho dúvidas em relação a isso, né? É um cara que, do dia a dia, ele nos demonstra isso, e a confiança do NSP, do Núcleo de Saúde e Performance, é total nessa recuperação. Acredito muito, né, que a gente já possa ter, pós-data FIFA, né, uma aproximação muito grande do Paulinho com aquilo que acontece com a equipe. E aí? Primeiro, muito boa, né, essa entrevista, Bola da Vez, com o Anderson Barros, até porque o Anderson Barros há muito tempo não dava uma entrevista mesmo, né? Ele, há alguns anos, era mais comum a gente ver ele aparecer em coletiva, às vezes pós-jogo, depois de alguma questão ou alguma eliminação, enfim, e ultimamente ele não tem aparecido tanto. Então, muito boa essa entrevista, feita por muita competência com o pessoal, pelo pessoal da ESPN, e que esclareceu muitas coisas, né? Assim, sobre o Paulinho, uma coisa que me chamou a atenção é quando ele fala que eles optaram pela correção, falando da cirurgia, né? E aí me deixa aquela pulga atrás da orelha de, peraí, uma correção? Então, será que realmente a cirurgia foi mal feita? Né? Me deixa esse questionamento. É legítimo você pensar assim. Porque no caso, a gente viu que ele foi jogar, começou a jogar ano passado, foi para o Mundial de Clubes e tudo mais, e começou a sentir. Na verdade, ele já estava sentindo. Quando ele foi para o Mundial de Clubes, já estava decidido que ele faria outra cirurgia. Então, isso quer dizer que a cirurgia feita
quando ele estava lá no Atlético, não foi realmente precisa, uma cirurgia precisa, bem feita, né? No caso no popular, bem feita, da forma correta como deveria ter sido feita. Então, o que acontece? O jogador permaneceu prejudicado. É como se tivesse sido uma cirurgia feita nas pressas ou apenas tentando corrigir algo rápido para que ele tivesse uma recuperação mais rápida, para poder ele ser usado novamente, mas de uma forma que deu totalmente errado. Ser usado e não conseguir ser usado por quê? Porque o jogador continuou sentindo dores e precisou refazer novamente a cirurgia, ou seja, corrigir o que era para ter sido feito perfeitamente. Me deixa esse questionamento. É óbvio que você pagar um valor altíssimo por um jogador e não poder contar com ele aí por um ano, mais ou menos, né? Não vai dar um ano porque ele jogou até o meio do ano passado, mas é óbvio que parece ser um prejuízo. E eu sei que tem muito torcedor muito irritado, tem gente que relembra a fala da Leila lá quando ela fala do Neymar, né, sobre o Palmeiras não ser departamento médico, mas eu, Isabela, eu vou falar por mim, tá? Não ser hospital, eu né? também O acredito que o Palmeiras não era Paulinho ainda vai dar muito retorno ao Palmeiras. Principalmente pelo que ele fez até ele chegar no período em que ele ia se passar por uma nova cirurgia, né? Mesmo ele lesionado, mesmo ele com muita dor, ele foi importante pro Palmeiras. Ele fez aquele gol contra o Botafogo, quando ele entrou, e em poucos minutos, né? Ele foi bem nas partidas em que ele entrou. Então, eu acho que ele recuperado 100%, acho que sim, ele vai dar muito retorno ao Palmeiras. Agora, é óbvio que fica uma frustração pelo Palmeiras não poder ter acompanhado ele. E é importante que o Anderson Barros também admita que, olha, a gente assumiu um risco. Escolhemos assumir esse risco. E eu tô vendo aqui no Justamente. site O Gol, Justamente. o Paulinho com a camisa do Palmeiras fez 16 jogos. 3 gols e 2 assistências. Lesionado. Mas ele, eu achava que ele tinha jogado menos do que 16 jogos. Ele jogou. É porque ele não jogou como titular, né? Assim, jogos inteiros. Ele jogou minutos. O problema é que você nunca sabe como esse cara vai tempo. voltar, né? Eu assim. É muito tempo. Eu acho que ele vai voltar bem. Contusões. Isso aí também é uma interrogação. Depois que a pessoa passa por uma lesão, pode ser que não volte do mesmo jeito. Não vai voltar do mesmo jeito, vai voltar de forma lenta, vai ter que pegar ritmo. E ele, como ainda é um cara novo, com certeza torcemos para que ele volte a ser o que era antes, né? Mesmo voltando fora de ritmo, claro. É natural, isso é um desenvolver natural que a gente sabe que acontece com jogadores quando passa por cirurgias, passa muito tempo fora de campo. Aconteceu com o Bruno Henrique no Flamengo, apesar do Bruno Henrique já ser o cara de mais idade do que o Paulinho. E assim é normal, é natural acontecer isso com os jogadores quando passa por esse tipo de procedimento. É difícil você apostar, falar, pô, esse cara vai... Claro, se eu fosse o Anderson Barros, eu ia falar a mesma coisa, né? Mas não, é difícil saber como é o depois de um... É normal o questionamento, desse, né? É normal o questionamento, aí... claro. Mas eu aposto que o Paulinho ainda vai ser bem importante pro Palmeiras, pela qualidade que ele tem. Se ele se recuperar, a gente espera que ele se recupere, não tem a menor dúvida disso. Ele é outro patamar, entendeu? O patamar dele é outro. Vai ser um reforço e tanto o Palmeiras. Porque, na verdade, ele não... São só 16 jogos. Eu até achei que era menos. Mas é um baita jogador, pô. Vem aqui, ô bonitão. E só pra terminar o assunto Palmeiras, né? Pra falar em reforço e tudo mais, a gente sabe que o palmeirense sonha com a volta do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus deu uma entrevista... Você Coloquei pegou? aí. Não sabia não. Então, Coloquei aí, eu vou colocar na sequência, depois da KTO, porque ele fala do Corinthians, aí a gente já muda de assunto. Vai pro Corinthians? Daqui a pouco você vai ficar sabendo o que ele falou aí. Sonha, Alice, sonha. Sonha, Sormani, que ele vai pro Corinthians, mais claro. Você queria ele no Santos, né? Mas eu acredito que ele não vai, não. Vamos ver o que ele falou, o que o Gabriel Jesus falou em relação ao Corinthians. No caso, foi uma entrevista que ele deu para o Romário e ele falou, o Romário perguntou para ele, caso o Corinthians chegue com proposta para ele. Vamos ouvir, eu não vou falar não, vamos ouvir a resposta do Gabriel. A gente tá no black Gabriel aqui, Jesus. é assim mesmo?
Vai ficar assim? Não? Pode pôr Back to black. Pode pôr o vídeo Pronto. do Gabriel Jesus, Vamos ouvir. artilheiro sem gols da Copa É. do Mundo. Quantos gols você fez na Copa Pode do Mundo? voltar pro Nenhum. Verdão. E o Gabriel Jesus? Nenhum. Ou seja, Nenhum. Pedro Raul também não fez nenhum. Vocês três estão no mesmo Nenhum. patamar. Olha lá. Falou com o Romário. Olha lá. deixa eu ouvir aqui, ó. Peraí. Quando vem o Romário, o Sormani gosta. Eu falo, Romário. Romário é Romário. Né? Vai lá. Se o Corinthians um dia te fizer uma proposta, tu aceitaria jogar no Corinthians? Respeito a instituição, tenho muitos amigos, familiares também que brincam, até falam, nossa, tem que ir pro Corinthians, não sei o quê. Mas não. Esse vínculo meu e do Palmeiras nunca foi quebrado. Sempre que eu tô no Brasil, infelizmente as minhas lesões também eu tive no Brasil e sempre tratei lá, sempre recuperação também. Eles sempre, não, vem, pode usar as instalações aí quando você quiser. Então, sempre acompanho também muito carinho e óbvio que tenho um sonho de voltar um dia. Eu ia até, na verdade, falar sobre um outro trecho, que ele fala assim, se o Romário pergunta pra ele se ele pensa em voltar pro Palmeiras, e ele fala, eu penso todos os dias. Todos os dias eu penso em voltar pro Mas Palmeiras. hoje é melhor pra e ele até do que pro Palmeiras, né? Ir pro Palmeiras? Não é? Palmeiras não tá precisando de jogador na mas é um posição do grande Gabriel Mas, Jesus. por exemplo, o jogador. Flaco não vai ser vendido? Aí outro cenário. Então, mas Eu acho que o vai Flaco... jogar a Se o Copa, Palmeiras não vai? pudesse contratar o Eu Gabriel acho, que Jesus, seria legal. eu acho que o Flaco no meio do ano vai embora. Então, não seria uma boa reposição? Não, eu sei, mas é Excelente. porque, assim, não dá pra você trazer esse cara agora, aí dá Não, confusão. agora Não, não. mas é meio de ano. Mas é meio de ano, a janela até fechou. Aí, futuramente, aí é outra É. coisa. Aí, Janela já era. E aí ele falou que ele pensa todos os dias, que até... Aí ele falou, a minha esposa sabe muito bem, porque a gente sempre fala, às vezes me dá uma vontade de voltar pro Brasil e eu tenho vontade de voltar a jogar no Palmeiras e tal. Ele realmente tem uma identificação, é verdade o que ele disse, né? Ele sempre tá no Palmeiras, treinando, se tratando, ele não cortou vínculos com o clube. Ele vai voltar ao Palmeiras, pode ter certeza disso. Vai voltar sim. Vai voltar pro Brasil, não sei em A que gente não sabe condição quando. e nem em que condição que ele vai voltar, mas ele vai voltar pro Palmeiras sim. É tipo jogador que volta pra casa. Vamos ver se ele não vai fazer igual o... O Arias? Seu Não, amigo, claro ó. que São não. contextos diferentes. tá bom. Não, mas são Igual o contextos amigo muito dela. diferentes. O Verdade, nada a Arias... ver. O Arias tá fazendo gol lá na Colômbia. Fala um negócio e faz outro. Mas o Mas são Arias não era da contextos- base do Fluminense. Pô, então o negócio da foi dancinha acabou, né? revelado. Não, lógico que não. Pois é, pessoal. E então, o que vocês acreditam? No caso aí, questão do Gabriel Jesus, eu até já fiz um outro vídeo aqui referente a essa volta do Gabriel Jesus, seria o nome para substituir o Flaco, porque já se aposta que o Flaco Lopes, depois do meio do ano, que ele vai participar aí da Libertadores, vai participar também da Copa do Mundo, depois, quando for na janela do meio do ano aí, indo para o Mundial, né, a Copa do Mundo, ele receba propostas bem maiores, bem mais fortes, e o Palmeiras não consiga segurar o jogador. No caso, justamente esse rapaz aí, o José Flaco Lopes. Ele acredita-se que ele esteja, como ele está numa ótima fase no Palmeiras, o Palmeiras comprou, quando o adquiriu, pagou um valor alto, mas ele não chegou pronto. Foi um jogador que foi sendo trabalhado pelo Abel Ferreira e acabou sendo preparado e agora sim já está pronto para brilhar. E, claro, na Copa do Mundo acreditamos que ele vai continuar fazendo esse ótimo trabalho que está fazendo no Palmeiras e que chegue propostas tão vantajosas que a Leila não vai segurar o Flaco no Palmeiras. E claro, tem que aproveitar oportunidades, mesmo perdendo a chance aí de conquistar títulos. Eu não sei se vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Scarpa. Não, a gente só libera no final da temporada. O Scarpa saiu mesmo saindo de graça no Palmeiras, porque ele estava numa ótima fase no Palmeiras, fazendo um ótimo resultado. Então ele saiu do Palmeiras saindo de graça, mas foi até o final da temporada, foi até o final das últimas conquistas e acabando saindo de graça, mas ele permaneceu. Tanto foi o desejo dele, quanto do Palmeiras mantê-lo
até o final da temporada, mesmo perdendo o valor de compra. O que não seria o caso de Flaco Lopes sair na janela de final do ano, que seria uma outra janela após essa próxima, que não sairia de graça. Mas talvez venha propostas fortes, potentes, e a Leila não segure. Como também pode acontecer da Leila também bater o pé e dizer, não, a gente só libera ele na janela do final de ano, que lá na Europa vai ser no meio de ano, né? No meio de temporada para ele. Não é final de ano, mas é o meio da temporada. E assim, Flaco ficaria até a conclusão aí dos próximos campeonatos. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Para ajudar aí na conquista desses próximos títulos, recuperando o que não se conquistou ano passado. Palmeiras já levou o Paulista esse ano, precisa conquistar pelo menos mais 1 ou 2 títulos de expressão desses 3 que está na disputa agora no momento. Então é isso, gente. Quanto ao Gabriel Jesus, eu acredito que um dia ele volte. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando da possível volta dele, e seria justamente para substituir o Flaco Lopes, que é o nome de ataque. No momento, hoje, o Palmeiras não está precisando, não está fazendo falta. O que a gente precisa justamente é do lateral, para ver o que aconteceu aí com o Piquerez, que se machucou, e acabamos ficando na mão. Agora vamos saber quem é o jogador que o Abel tem como substituto do Piquerez. A partir do momento daí do meio de semana agora, quando o Palmeiras já foi entrar contra o Grêmio, eu acho que é o Grêmio, eu falei sobre esse jogo no vídeo passado, então a gente vai saber quem é o real substituto do Piquerez, que vai se tornar titular com esse afastamento temporário do Piquerez por essa lesão. Mas é isso. Faz parte do jogo, faz parte do esporte se machucar, e de responsabilidade do clube ter outro jogador substituto. Por isso não é legal ficar com um time tão enxuto. O mínimo ter o dobro de jogadores e uma coisinha a mais, porque a gente pode entrar um jogador hoje no lugar de outro machucado e de repente esse também se machucar, e você não pode ficar na mão, pode deixar o time parado por falta de jogador, por falta de atleta. Então, é isso que a gente tinha para passar. Se liga aqui no canal, faça sua inscrição, comente à vontade a respeito do vídeo. É até legal você comentar aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se você não souber o que comentar, já pode comentar em cima da minha pergunta. Você acredita que o Gabriel Jesus ainda volta para o Palmeiras, volte para o Brasil e volta para o Palmeiras? Ele encerrará sua carreira no Verdão, assim, no lugar, na sua casa onde começou? Como vimos, ele mesmo disse que o vínculo dele com o Palmeiras é muito forte, que quando tá machucado, que precisa se recuperar, vem justamente para a Academia Alviverde, onde já foi liberado, o próprio Palmeiras já liberou para ele, disse que pode usar à vontade o quanto que ele precisar. E aí, ele tem essa gratidão com o Palmeiras, por isso que diz. Ele sabe que o maior rival do Palmeiras é o Corinthians, e diz, se tiver de voltar para o Brasil, volta para o Palmeiras e não para um time adversário, o qual nunca deu a mão para ele, entendeu? Mas sim o Palmeiras, que sempre está estendendo a mão para o jogador na hora que ele precisa. Mas é isso. Você acha que ele tem um pacto de gratidão, um vínculo de gratidão com o Verdão? Deixa aqui para mim nos comentários. Inscreva-se, deixa o like, claro, para que a gente se fortaleça ainda mais na plataforma.